Alô, alô, jovens estudiosos aqui do canal, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa parte 2, sobre as questões do IBAD do censo de 2019, tá? Em preparação para o censo de 2022, que vai ocorrer a prova no dia 10 de abril. Esse aqui é o código da prova, tá bom? Aqui é a descrição para vocês saberem aonde procurar a prova. Eu já vou pedir também para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu like e ativar o sino das notificações para não perder nada. Então, sem muita volta, vamos começar com a nossa questão número 19. Uma pesquisa realizada em um condomínio com 150 casas ilustrou a seguinte situação. E aí você tem a tabela aqui do número de casas entrevistadas, número de moradores por casa e número de banhos diários por morador. Aí prestem bem atenção nessa segunda parte do enunciado. Supondo que cada banho dos moradores deste condomínio gaste exatamente 150 litros de água, em números absolutos, quantos 1.000 litros de água são consumidos em um mês de 30 dias? Então, ele já esclarece que não é 31, é 30. Pelas residências em que cada morador toma 2 banhos diários. Então, veja bem, ele só quer, aí ele diz, ó, considere apenas a água gasta com banho. Ele só quer que você faça as contas aonde os moradores tomam 2 banhos diários. Então, você vai aqui, número de banhos diários, nessa linha aqui da tabela, tá? Nessa coluna, você vai olhar quantos banhos eles tomam. Toma 2, você vai fazer a conta. Toma 1, não vai fazer. Toma 3, não vai fazer. 1 não vai fazer. 3 não vai fazer. 1 não vai fazer. Então, você só vai calcular desses cidadãos aqui, ó, dessas residências, tá? Que é o que ele está pedindo. Então, são 5 linhas que nós vamos calcular. O que você precisa saber? Você precisa saber o seguinte, olha, número de casas entrevistadas, 12 casas, onde mora uma pessoa nessa casa, em cada uma dessas casas, e cada uma dessas casas, essa uma pessoa toma 2 banhos. Então, você precisa fazer um processo de multiplicação aqui. Você vai multiplicar a quantidade de casas, né? O número de casas pelo número de moradores da casa e depois multiplicar pela quantidade de banhos que ele toma. E depois disso, você vai multiplicar pela quantidade de litros. Aqui, ó. Tá bom? Porque cada banho gasta 150 litros de água. Então, se ele toma 2 banhos, é só multiplicar. Só que não são só 2 banhos. São 12 casas, onde cada casa tem um morador e cada morador toma 2 banhos. Por isso que você tem que multiplicar tudo. Então, aqui, ó, 12 vezes 1 são 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 150. Isso aqui vai dar 3.600. E aí, você ainda por cima vai multiplicar por 30 dias. Porque isso aqui é banho diário, então isso é por dia. Ele não quer saber 30 dias, então você vai multiplicar por 30. E aí eu vou também deixar aqui no card ensinando a multiplicação quando você tem zeros, tá? Basta você multiplicar o 3 por 36 e acrescentar esses 3 zeros aqui, ó. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. E botar 3 zeros no final. Então, aqui deu 108 mil. Tá? Litros, tá, galera? Que a gente tá falando de litros. Aqui a gente não multiplicou por 150, ó, 150 litros. E aqui por 30 dias. Aqui a resposta é em litros, tá? Então, ele gasta 3.600, essas 12 casas gastam 3.600 litros. Então, em 30 dias, elas gastam 108 mil litros. Então, nós vamos repetir esse processo em todas as linhas, aonde eles tomam 2 banhos, tá bom? Então, aqui, ó, eu já vou colocar o resultado para vocês. Depois vocês façam as contas direitinho para ver se tá batendo, tá? Você vai multiplicar 25 por 2, que dá 50, e 50 vezes 2, que dá 100. Multiplicado por 150 litros, eu vou ter 15 mil, ó. Repito, 15, 1, 2, 3, 15 mil litros multiplicado por 30 dias, que vai dar 450 mil litros. Aqui, ó,
Vamos para a próxima linha. 40 vezes 3, 120. 120 vezes 2, 240, multiplicado por 150 litros, que vai dar 36 mil litros, multiplicado por 30 dias, que eu vou ter 1.080.000 litros. Aqui, a mesma coisa. 16 vezes 4 vezes 2, que dá 128 vezes 150 litros, que vai dar 19.200, multiplicado por 30 dias, que vai dar 576 mil litros. Aqui a mesma coisa. 7 vezes 5, 35, e 35 vezes 2, 70 vezes 150 litros, eu vou ter 10.500 multiplicado por 30 dias, vou ter 315 mil litros. Ao final de tudo, basta que você some tudo isso aqui, tá? E você somando, você vai ter 2.529.000 litros. Tá bom, galera? É uma questãozinha trabalhosa, tá? Mas não é uma questão difícil. É uma questão, assim, vamos dizer, médio, tá? De operações básicas, porque aqui bastava você efetuar várias multiplicações. Então, como são muitas multiplicações, existe sim a chance de você errar numa conta ou outra, tá? Mas não é uma questão de grande complexidade, dado lá por volta do 5º ou 6º ano do ensino fundamental. E aqui a resposta, ele coloca em milhares de litros. Então, aqui, se você tem 2.529.000, a resposta é letra C de casa, tá bom, pessoal? Então, era uma questão bem trabalhosinha, como eu já falei, mas não era uma questão difícil. Então, no dia da prova, não é só conhecimento, porque eu tenho certeza que você que está aí sabe efetuar a multiplicação. Então, não deixe o nervoso na hora da prova te desconcentrar, tá? Fica concentrado e calmo. Efetua as contas, arma as contas no cantinho, efetua, faz tudo, se precisar, revisa, tá bom? Questão de número 20. A fim de facilitar as pesquisas em um determinado município, o IBGE dividiu a área total a ser pesquisada em 3 regiões de acordo com o número aproximado de habitantes por região e também levando em consideração a dificuldade de acesso aos locais. Desta forma, a região sul ficou com cerca de 72 mil habitantes e a região central com cerca de 48 mil habitantes e a região norte com cerca de 46 mil habitantes. Sabe-se que o censo foi realizado pelo menor número possível de recenseadores. Então, galera, se é o menor número possível de recenseadores, isso significa que eles vão fazer o maior número possível de pesquisas, tá? Então, olha, veja bem a questão, que cada um realizou pesquisa em apenas uma das 3 regiões e com o mesmo número de habitantes que os demais recenseadores. Então, aqui eu estou claramente falando de uma questão de MDC, do máximo divisor comum. Eu vou ter que dividir isso aqui pelo maior número comum, tá? Aonde eu possa ter o menor número de recenseadores possíveis, tá? Supondo exato todos os dados fornecidos e que para esta pesquisa todos os 166 mil habitantes, então ele já te deu o somatório, tá? Dos dados do número de habitantes, deverão responder às perguntas do censo. Determine o número de recenseadores que trabalharam nesta pesquisa. Então, aqui, vamos efetuar. Se você tem dúvida sobre como calcula o MDC, eu vou deixar aqui no card para vocês, tá bom? 48 mil e 46 mil. Lembrando que no MDC, eu preciso que o número primo que eu vou usar aqui do lado direito divida os 3 ao mesmo tempo. Então, como eles são pares, eu vou dividir por 2. Vai dar 36 mil e aqui vai dar 24 mil. E aqui 23 mil. Vou continuar por 2, 18 mil. Aqui 12 mil. Aqui 11.500. Continuam sendo todos pares, vou continuar por 2. Então, vai dar 9.000, 6.000, 5.750. Continuo por 2 porque todos ainda são pares.
4.500, 3.000, 2.875. Como eu tenho um número aqui que não é par, então eu não vou poder dividir por 2. Eu vou agora para o 5, porque por 3 também não dá. Ó, 8 mais 2 são 10, 10 mais 7 são 17, e 17 mais 5, 22. E 22 não tem na tabuada do 3. Logo, esse número não é divisível por 3. Então, eu vou passar direto para o 5, porque como eu tenho números que terminam em 0 e 5, todos eles são divisíveis por 5. E aí vai dar 900, 600, 575. E divido por 5 de novo. Vai dar 180, 120 e 115. Como eles terminam em 0 ou 5, continuo dividindo por 5. Regra da divisibilidade, galera. Critérios de divisibilidade. Também vou deixar no card para vocês essa aula de suma importância. Eu já mostrei em várias aulas o quanto é importante você saber, pelo menos, os critérios mais básicos de divisibilidade, tá bom? Vou dividir por 5, então eu vou ter 36 aqui, 24 aqui e 23 aqui. Não tenho mais como dividir por nenhum número que vá dividir os 3 em comum. Então, eu paro por aqui, porque eu estou falando de MDC e não de MMC. Então, aqui eu tenho 2 à quarta vezes 5 ao cubo. 2 à quarta é o mesmo que 16. E 5 ao cubo é o mesmo que 125. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 16 vezes 125, eu vou ter um número de 2.000 habitantes, tá? Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o número total de habitantes, que é 166.000, e dividir pelos 2.000 habitantes que eu achei no meu MDC. Agora, eu vou dividir, ó, simplificando, e 166 eu vou dividir por 2, que vai dar um total de 83, o quê? Recenseadores. Esse é o menor número possível de recenseadores para que eu possa realizar esse censo. Logo, nosso gabarito, letra E de escola, tá bom, pessoal? Essa era uma questão difícil, também dada lá pelo 5º, 6º ano, mas era uma questãozinha difícil e também uma questãozinha bem trabalhosa, tá bom, pessoal? Porque efetuar todas essas divisões aqui, se você não tem prática em divisão, se você não tem prática em fatoração, fica bem mais complicado, mas não perde a esperança, vai lá, usa os cálculos, tá bom? Foi uma prova bem trabalhosa, mas totalmente possível de ser feita. Nossa última questão da aula de hoje, hein? Questão número 21. Evandro e Pedro são 2 recenseadores do IBGE e seus respectivos salários dependem de uma série de fatores. A tabela abaixo ilustra os valores recebidos por Evandro e Pedro ao dia. Então, ele diz aqui que o recenseador Evandro recebe um salário ao dia de R$100 e o Pedro R$120 ao dia. O gráfico mostra a quantidade de residências entrevistadas por dia, tá? Número de residências entrevistadas por dia. Pode-se afirmar que a razão entre o salário ao dia por número de residências entrevistadas dos recenseadores Pedro e Evandro nesta ordem é D. Galera, essa era uma questão fácil, tá? De fácil a médio, porque na verdade, bastava você saber o que é razão. E o resto é interpretar o gráfico e seguir o que ele está pedindo aqui. O que é razão? Razão é a mesma coisa que divisão, pessoal. Se você sabia isso, era só colocar agora, ó, salário ao dia por divisão, número de residências entrevistadas. De quem? De Pedro e quem? Evandro. Então, vamos fazer na ordem, nesta ordem. Foca no que o enunciado está dizendo. Então, vamos lá. Pedro. O Pedro, ele ganhava, ó, salário ao dia, 120, por número de residências. Quantas residências o Pedro entrevistava em um dia? 9. Olha aqui, ó, interpretação de gráfico, 9. Então, 120 nonos. E o Evandro? O Evandro, ele ganhava ao dia R$100. E quantas residências ele entrevistava por dia? 12. Olha aqui. 12.
Então, 100 dozeavos. Agora, só que ele quer a razão entre isso, tá? Então, o que é a razão? É a divisão. Então, é 120 nonos dividido por 100 dozeavos. Logo, você também pode representar assim, ó, 120 dividido por 9, dividido por 100 dozeavos. Lembra? Divisão de fração. O que eu faço? Regrinha. Repete. Eu também vou deixar uma aula dessa no card, tá? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Ok? Agora eu vou simplificar, galera. Sempre simplifique antes da multiplicação. Se você não sabe simplificar, aí sim você pode multiplicar direto. Mas no final, você vai ter que simplificar, porque a resposta está simplificada. Todas as alternativas estão simplificadas, tá? Então, não tem choro. Vai ter que aprender. Você pode fazer direto e simplificar no final. Eu, particularmente, acho muito mais difícil, tá bom? Eu acho muito mais fácil quando você simplifica números menores. Exemplo, eu posso pegar qualquer um dos meus numeradores e dividir por qualquer um dos meus denominadores. Então, se aqui eu tenho 120, termina em 0, e eu tenho 100 que termina em 0, eu vou dividir por 10. Dividindo por 10, eu elimino um zero. Então, agora eu fiquei com 12 aqui, 10 aqui e 9 aqui. Eu sei que eu posso dividir o 12 por 3 e o 9 também por 3. Então, eu vou dividir 12 por 3 e 9 por 3. O 12 dividido por 3 vai dar 4. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Agora, eu posso fazer o quê? Se continuar simplificando, ó. O 12, eu posso continuar dividindo por 3 aqui, que vai dar 4. E o 3 dividido por 3, que vai dar 1. Ó, já cheguei no 1 aqui, olha como já está facilitando a minha vida. Esse 10, ele é par. Eu posso dividir ele por 2, que vai dar 5. E esse 4 aqui também dividir por 2, que vai dar 2. Então, agora eu cheguei na forma mais simplificada, ó. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 5, 5. Logo, o meu resultado deu 8 quintos, que é o quê? Nossa letra B de bola. Viram? Não era uma questão difícil, em uma linha a gente resolvia, tá? Então, é só uma questão de interpretação de enunciado e interpretação do gráfico, tá? Uma matéria lá de 8º, 9º ano, de razão e proporção, que vocês precisavam saber, e interpretação de tabela. Só isso, tá bom, galera? Então, se você gostou dessa aula, deixa aqui nos comentários, curte essa aula, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para você não perder nada e ajudar a gente no engajamento do canal. Tá bom, galera? Muito obrigada e até o próximo vídeo.